Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 14 de novembro de 2024. O Trump pode causar caos para Putin ou para Zelensky, ou para os dois, né? O chefe do Estado-Maior da Marinha Russa em Sevastopol foi morto num ataque contra o próprio. Combates violentos no teatro de operações. Vamos ver essas notícias e breves análises sobre esses fatos. Inicialmente quero convidá-los a inscreverem-se no canal e darem um like. Conto com vocês. Que vocês vêm aqui, vocês não vão ver em outro canal. Muito obrigado. O Trump pode causar caos. O Trump quer resolver um conflito em 24 horas, um conflito que já dura agora quase 3 anos. Quando ele assumir no dia 20, vai estar há 2 anos e 11 meses, praticamente, porque começou em fevereiro, no dia 24. E ele toma posse no dia 20 de janeiro, ou seja, aproximadamente um mês antes. A Ucrânia, ela tem guerras com a Rússia desde que a Rússia foi fundada, há 800 anos e alguma coisa a mais. Estou até pensando em fazer um vídeo sobre isso desde o início da história da Rússia, que saiu de Kiev, né? A Rússia, na realidade, não é a mãe de todas as Rússias, porque nunca existiram muitas Rússias, né? Existia Kiev de Rus, que é onde é a capital da Ucrânia hoje, e é a única que existia. Daí eles fundaram lá, uns 300 anos atrás aproximadamente, a Rússia. Quando ela foi fundada antes, ela tinha o nome de Moscóvia, ou seja, era um outro nome. Então essa é uma invenção da cabeça dos propagandistas russos, mãe de todas as Rússias. Ela pode ser mãe dos estupros, dos assassinatos, das torturas, dos roubos, etc. Mas, fora disso, não é mãe de nada. É mãe de todos os horrores que estão acontecendo nessa e em outras guerras passadas. Mas por que eu estou falando caos? Que de 24 horas, ou é uma frase de efeito, porque Trump não fala como vai resolver. E ninguém sabe como é que ele quer resolver isso. Então, ninguém confia. Vou falar aqui sob o ponto de vista, primeiro, ucraniano. A Ucrânia confia? Na minha análise, a Ucrânia não confia. No Trump, eles são muito polidos, muito educados. O Zelensky esteve falando com eles antes da eleição, antes de saber quem era o vitorioso, falou com o Trump. Ele é uma pessoa educada, cumprimentou depois da eleição o Trump, etc. E tem feito sempre colocações educadas. Diferentemente até do rompante do Trump. O Trump, o grande problema é que ele muda muito de ideia. Provavelmente muitos dos assessores do Trump não sabem o que ele quer. Ele hoje quer uma coisa, amanhã pode querer outra sobre o mesmo assunto. Então, para ninguém está claro isso, como é que vai ser essa paz em 24 horas. E mesmo que pode ser colocada alguma questão que a Rússia não aceite, não é só a questão da Ucrânia, né? Eles já soltaram alguns balões de ensaios, Ucrânia esqueça a Crimeia, Ucrânia tem que ceder territórios, né? E nada disso, o presidente Zelensky educadamente disse que isso não será aceito em hipótese nenhuma. O que está certo ele, né? E a Ucrânia, de qualquer maneira, continuará a guerra apoiada pela Europa, caso os Estados Unidos abandonem a Ucrânia, que acho também complicado abandonar a Ucrânia e procurar dar uma vitória para a Rússia. Os Estados Unidos também fica numa posição delicada. Ou seja, a primeira vez que um presidente americano age contra o inimigo do Ocidente, melhor, age a favor do inimigo do Ocidente. Porque declaradamente, durante toda essa guerra, o ditador russo Vladimir Putin disse que a guerra, inclusive vendeu isso nos jornais internamente na Rússia, a guerra é contra a OTAN e a guerra é contra os Estados Unidos da América. Então o próprio Trump está numa posição difícil. Então, poderá ele causar um caos? Acho que sim. Mas como é que ele resolve isso, né? Porque os ucranianos não confiam. Vamos nos fatos mais recentes. Um ano depois da independência dos países
não de todos, mas tipo Geórgia, Ucrânia e os países escandinavos, que saíram do bloco soviético pelo colapso da União Soviética. Esses países funcionaram, né? Fizeram seus governos. Mas em 1992, um ano depois, na Hungria, na capital da Hungria, em Budapeste, a Ucrânia assinou um tratado dizendo que ia entregar todas as armas nucleares. Na época, a Ucrânia era o terceiro país nuclear do mundo, em armas nucleares, né? Porque fazia parte do bloco soviético e tinha muitas armas nucleares lá, inclusive construídas pela Ucrânia. A Ucrânia tem essa capacidade. Entregou as armas e no acordo dizia que, caso haja uma agressão externa contra a Ucrânia, a Rússia, a Inglaterra, ou melhor, o Reino Unido, né, e os Estados Unidos da América iriam defender a Ucrânia. Bom, um dos que assinou o acordo, a Rússia, invadiu a Ucrânia. Os outros, relutantemente e de uma maneira hesitante, mandaram armas. Né? Não quero criticar essa questão agora, que não é o foco desse trabalho. Mas só isso. Na realidade, pelo acordo, eles tinham que mandar tropas para defender, né? Tinham que mandar soldados, tinham que mandar batalhões, divisões para defender a Ucrânia. Não o fizeram. Então a Ucrânia não confia. Hoje o único guarda-chuva, a única garantia que a Ucrânia tem é a OTAN, de ela entrar na OTAN, assim como outros países do antigo bloco soviético. Então, na realidade, o quadro é confuso. O Trump poderá dar um nó em si mesmo e gerar um caos ou para o Zelensky, ou para o Putin, ou para os dois, e a guerra continuar, gerar um impasse. Na realidade, uma coisa é clara, na minha avaliação, pelo que eu tenho acompanhado do conflito e feito a leitura da Ucrânia, do líder ucraniano Zelensky, que ele não vai entregar nenhum território assim num acordo, não vai trocar. Não vai trocar pela paz, porque a paz não é garantida. Como esse acordo de Budapeste não foi garantido. Como há 800 anos e um pouco mais, a Rússia sempre procurou dominar a Ucrânia, por alguns períodos de tempo dominou, acabar com a igreja ortodoxa ucraniana, acabar com a língua ucraniana e acabar com o país, a etnia ucraniana como um todo. Não conseguiu, mas sempre tentou. Então, os ucranianos, o povo ucraniano, ele está muito desconfiado, e mesmo do discurso do Trump, principalmente que ele fez sempre um discurso muito simplista, culpando a Ucrânia pela guerra, quando a Ucrânia não é culpada pela guerra. Foi o ditador russo criminoso que criminosamente invadiu a Ucrânia. Então essa é a grande questão e vamos ver como é que vai ficar, se isso vai gerar um caos ou não a partir de 20 de janeiro, embora que ele queira resolver essa questão antes de tomar posse, como ele já disse. Apesar dele ainda não ser o presidente dos Estados Unidos da América, formalmente não ter poderes para isso. De conseguir esse acordo, eu acho que antes da posse ele não vai conseguir nada, minha avaliação. Bom, ontem, quarta-feira, o chefe do Estado-Maior da Marinha Russa, ele foi morto na Crimeia, da Marinha Russa, da Frota do Mar Negro, né? Ele era a pessoa que os ucranianos acusam ele de crimes de guerra, eles têm provas que ele é um criminoso de guerra, porque ele que planejava e a Marinha executava, sob o comando dele, os ataques da área civis na Ucrânia, né? Lançando mísseis dos seus navios contra as principais cidades e contra a população ucraniana, ceifando muitas vidas e destruindo cidades, destruindo prédios, destruindo famílias, né? Matando jovens, mulheres e crianças. Como é que ele veio a morrer? Ele tinha uma bomba, colocaram uma bomba embaixo do... um explosivo, né? Falo bomba genérico assim, mas eu não sei que tipo de explosivo, isso não foi informado, embaixo do carro dele, parece coisa de cinema, né? E a hora que ele foi partir, bum, o carro e ele foram para os ares, né? E, como sempre, pega fogo ele, né? Então ele veio a falecer por causa disso. E o interessante é que a Rússia reconheceu esse fato, esse atentado, e disse que está investigando a questão. Então esse chefe do Estado-Maior pagou seus crimes de guerra,
viveu em desonra, porque quem faz crimes de guerra, mesmo que possa fazer uma carreira bonita, chegue ao almirantado, na marinha, ou se fosse no exército, ao generalato, é uma vida de desonra, morreu também com desonra, não teve nenhuma glória. Eu ousaria até dizer, viveu como um canalha, assassino, criminoso, e morreu com desonra. Embates violentos no teatro de operações, né? 151 confrontos aconteceram ontem no teatro de operações da Ucrânia. Os russos lançaram 70 ataques aéreos com bombas Glide, 115 mísseis antiaéreos que eles adaptaram para usar como se fosse mísseis terra-terra. Não lançaram nenhum míssil normal, que seria terra-terra, só lançaram estes, dos S-300, e 787 drones kamikazes atacaram também as posições ucranianas e também o local de populações, e 3.859 ataques com outros tipos de armas, tais como eu gosto de relatar, porque às vezes alguém pode assistir pela primeira vez, como com morteiros, com obuses, como com canhões, etc. Fizeram esse tipo de ataque. Em Torets, faz parte da zona mais intensa de combates, os russos fizeram 7 ataques, mas foram todos repelidos, né? Não fizeram nenhum avanço significativo, tiveram muitas perdas. E também em Pokrovsk, 36 ofensivas aconteceram, e em Kurak, 40 ofensivas. Os russos também tiveram ontem 1.770 abaixo, um pouco menos do que as 1.950 do dia anterior, mas ontem eles perderam muito mais em material bélico. Eles perderam 24 tanques de guerra, perderam 49 blindados do transporte de pessoal, 56 sistemas de artilharia, isso não esconderam direito a artilharia deles, os drones ucranianos atacaram e destruíram, e também 96 equipamentos automotivos, tais como jipes, caminhões para transportar tropa, logística, etc. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, não esqueça. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.